Bom, pessoal, falar um pouquinho sobre o Facebook e primeiro a gente tem que falar sobre conteúdo, né? Quando a gente está no Facebook, a gente percebe claramente o que o Facebook valoriza. Se você logar agora no seu Facebook, você vai perceber que a maior parte do conteúdo vai ser um conteúdo de amigos, enfim, vai ser de pessoas que são mais próximas, né? Eu costumo brincar que são aqueles 5 amigos que você sempre está se comunicando, né? Aqueles 5 amigos que sempre aparecem na sua timeline. O Facebook também privilegia aparecer grupos, enfim, uma série de coisas que só aparecem para você de forma customizada. O que é interessante ver quando você abre a timeline do Facebook? Você vai ver que raramente vai aparecer uma página, né? Se aparece às vezes é uma notícia ou então o patrocinado. Quando o Facebook começou, a página ela aparecia muito mais, tá? O Facebook ele valorizava as páginas muito mais, as páginas de empresa, né? Com a evolução do Facebook, eles começaram a precisar captar mais verba, né? E aí o modelo se consolidou, a ideia do Facebook mudou. Eles começaram a pensar assim, bom, eu preciso ganhar dinheiro das empresas, né? E a maneira de ganhar dinheiro das empresas é cobrando para que elas apareçam. Então o Facebook foi matando aquilo que a gente chama de alcance, tá? E o alcance orgânico é o grande ponto nesse caso. O Facebook criou 2 tipos de alcance a partir daí: alcance orgânico e alcance pago. Tá? O alcance orgânico é quando você coloca um conteúdo no ar e ele vai aparecer para as pessoas normalmente. O alcance pago, você precisa que as pessoas, enfim, tenham sido selecionadas numa lista, num anúncio, e aí você coloca uma verba para aquilo acontecer. Então, com essa evolução do Facebook, a gente se viu um pouquinho, enfim, numa nova situação. O que aconteceu? Numa agência igual aqui na Dialog, a gente fazia uma média de 2, 3 posts por dia no Facebook. Era bastante coisa. Hoje, a gente faz posts semanais, às vezes mais de 1, 2, 3, mas a gente não precisa mais criar post toda hora. Por quê? Porque se você coloca muito volume de conteúdo no Facebook e sem patrocinar, a chance é que você vai aparecer pouco para o Facebook. Tá? A gente tem dados ao longo dos anos, mas hoje é comum dizer, e esse dado só piora, digamos assim, né? Facebook há alguns anos, 2013, 2014, a média de alcance orgânico que as páginas tinham era de 16%. O que era isso? A cada 1.000 pessoas, né, 16% ou 160 dessas pessoas que te seguem vão ver o conteúdo. Tá? Isso é muito importante porque eu sei que tem gente que não sabe isso. O Facebook não mostra para todos os seus seguidores o tempo todo, ele não mostra. Tá? Isso é muito difícil de acontecer sem que você pague. Só se você pagar para os seus próprios seguidores é que você vai exibir para o Facebook, você vai exibir anúncio, né? Você vai exibir o seu post. Então, há uns 2, 3 anos a média era, postava para 1.000 pessoas, 1.000 seguidores, 160 viam. Hoje, essa média a gente tem calculado internamente na agência, isso só piora, em algumas páginas chega a 1%. Então imagina, você tem 1.000 seguidores, você publica, só 10 vão poder ver aquele conteúdo sem você pagar. Tá? Então isso está acontecendo e você tem que se preparar. E aí a gente vai falar primeiro de conteúdo e depois a gente vai falar de anúncios. Né? O que é importante a gente saber sobre conteúdo no Facebook? Primeira coisa que eu acho que é fundamental é voltar àquela questão que eu falei. Quando você entra no Facebook, você vê amigos, né? Você vê coisas, como posso explicar? Coisas mais pessoais, né? Você vê muito conteúdo de dia a dia, né? Coisas que acontecem com os outros, enfim. É uma mídia social, né? Que você vai ter um contato com pessoas. E as empresas, quando entram na mídia social, elas têm que entender isso, elas têm que se adequar a isso. Não adianta você criar uma página no Facebook e colocar lá uma publicidade um pouco mais tradicional ou simplesmente uma publicidade extremamente comercial. Tá? Vou dar um exemplo. Eu, há algum tempo, estava fazendo uma consultoria para uma empresa que é uma concessionária de carros. Então, o que a concessionária faz? Ela coloca uma peça, ela coloca lá um preço e fala de um carro, né? Isso é uma publicidade que para a rede social não é
Então, legal, na rede social as pessoas querem conteúdo. Então, o que as pessoas podem fazer? Elas podem se aprofundar naquilo. Então, ao invés de você colocar uma foto de um carro com um preço, você pode falar sobre detalhes daquele carro, mostrar um vídeo de um mecânico explicando, ou de um técnico especialista, ou de como foi produzido aquilo. Você pode criar um conteúdo que seja um pouco mais informativo, de utilidade, né? E, se possível, bastante humano, que tenha gente aparecendo, que tenha cara, né? Que tenha pessoas, né? Isso é muito importante na rede social. Se o seu conteúdo ele for muito só de objeto, uma arte gráfica, mas sem uma pessoa, sem o outro lado, enfim, se a empresa não tiver uma característica, uma linguagem, isso se perde, tá? E aí, pensando em negócios pequenos e médios, eu tenho uma dica legal, que é aproveitar a própria equipe, as pessoas que trabalham naquele negócio, tá? Então vamos supor que a gente está fazendo marketing para uma clínica médica, tá? E a gente não precisa ficar falando sobre temas só que estão aí em qualquer site, né? A gente pode falar sobre um tema, vou dar um exemplo, vamos supor que está acontecendo agora um surto de dengue, um surto de uma doença X. Então você não precisa falar dengue, etc. Não, você pode pegar um médico, ele vai falar sobre o que é aquele surto, ele vai falar o que acontece, enfim, alguém que trabalha ali vai contar uma experiência que teve com aquilo, enfim, a gente vai criar um conteúdo mais rico, mais humano, né? Eu acho que a ideia do conteúdo da rede social é essa. Então você não precisa, como eu falei, o primeiro passo é você humanizar esse conteúdo, né? O segundo passo é você não apostar em quantidade, você tem que apostar em qualidade de conteúdo, tá? Qualidade com disciplina, tá? Qualidade com disciplina. O que é isso? Qualidade é eu consigo fazer um post legal, exclusivo, que não vai ser cópia de lugar nenhum, uma vez por semana. Bacana. Faça um post por semana. É isso, tá? Qualidade é o que você consegue produzir que é só seu, que é exclusivo, que eu só vou ver na sua página, tá? O que é a quantidade, enfim, que você vai fazer isso? Depende do que você tem. Se você tem bastante conteúdo próprio, coisas que você pode criar, visões que você pode dar sobre um assunto, excelente, vai lá e desenvolve. Se você não tem, fica tranquilo, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar um post no ar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e aí você vai lá e vai patrocinar aquele post, que é o que a gente vai ver no outro módulo, tá? Isso é muito importante. E a disciplina é o terceiro ponto que eu acho que é interessante. Eu falo disciplina porque é basicamente assim, não falhar, né? É você ter algo que você vai se comprometer a fazer. E aí o post tem a ver com isso. Se você começa a criar uma página hoje e em 2 meses você para aquele trabalho, tudo que você fez para trás foi perdido, tá? Então, se você começar a investir agora em marketing, vai começar a patrocinar posts, etc., e você não mantiver uma constância, tá? Você vai perder tudo que foi feito. Porque a rede social não é como um posicionamento no Google, por exemplo. No Google, se você consegue, às vezes, um ranking legal, seu site tem autoridade, ele sempre aparece aquele tráfego, né? Sempre chega. No Facebook não funciona assim. No Facebook você precisa constantemente criar, colocar coisas no ar. Isso serve para qualquer rede social, tá? Não só para o Facebook. Então é muito importante você ter a disciplina e saber, olha, eu vou entrar nisso, então eu vou conseguir alimentar essa rede social por um período X. Tá? E aí isso serve para qualquer rede social também. Se você vai criar um Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, ok, se isso faz parte da sua estratégia, faz sentido para o seu público, perfeito. Só que é preciso disciplina. A partir daí, você vai ter que se comprometer com aquilo. Senão, daqui 6 meses, você fala, não gostei do resultado, enfim, você perde todo o trabalho que foi feito, tá? E aí, é uma característica de trabalho em rede social, que é o crescimento, né? Que ele é obtido com base no que você constrói. A gente costuma dizer o seguinte, não adianta querer vender antes de engajar. Então você precisa construir uma base, construir uma legião de seguidores, de fãs, né? Tem uma coisa muito legal que eu queria acrescentar para a gente fechar essa conversa inicial, que é uma coisa que eu ouvi do Bruce Dickinson numa palestra dele. Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, um cara mega empreendedor. Ele falava o seguinte, você não tem que criar para sua marca cliente, tá? Porque cliente ele vai um dia ali na sua marca, ele vai na outra, enfim.
é uma coisa que passa. Que você precisa criar o que as bandas de rock fazem, criar fãs de verdade, tá? Esse conceito de fã da rede social é legal nesse sentido, né? O seu seguidor, o seu fã, ele tem que ser alguém que realmente se conecta com sua marca. Então esquece seguidor fake, ganhar número, isso não faz sentido nenhum. Você precisa ter um conteúdo legal e linkar isso com fãs que realmente vão ter interesse naquele conteúdo. As ferramentas que a gente apresenta aqui são para como usar esse conteúdo bacana, né, esse conteúdo humano, esse conteúdo que se conecta com a pessoa, que dá uma informação útil, com anúncios e fazer essa coisa acontecer. Então a pessoa às vezes nunca conheceu a sua marca, mas seu conteúdo, o que você está oferecendo é tão legal que vale a pena para ela investir mais tempo naquilo. Tá, ok? Então com isso você vai ter um conteúdo mais apropriado para a rede social, não só para o Facebook, né? Você vai ter um conteúdo que vai funcionar para depois impulsionar a sua marca. Então pense como o seu conteúdo pode ser mais humanizado, exclusivo, né? E que seja feito para uma outra pessoa, para ajudar uma outra pessoa e não para querer vender nada para ela. Tá todo mundo cansado de publicidade que quer vender alguma coisa. As pessoas querem sentir que estão sendo ajudadas, que estão sendo beneficiadas, para daí pensarem se vale a pena ou não investir mais numa ação ou comprar uma determinada empresa, produto, marca, enfim, comprar alguma coisa. Então, primeiro a gente tem que entregar valor, primeiro a gente tem que engajar, aí depois a gente foca em vender.